Eu só cheguei nesse livro, O Caminho do Artista, porque eu estava completamente travada. Eu não sabia para onde criar, como criar. Esse livro mudou a forma como eu crio, como eu manejo os meus projetos e a forma como eu vivo também. Esse não é um review tão técnico sobre o livro, mas é contando a minha experiência e o quanto ele me ajudou e o porquê eu indico sim que você leia esse livro. Independente se você se considera uma pessoa criativa ou não, ele é para todo mundo que precisa desbloquear algo ou para quem simplesmente quer se reconhecer. Ou mesmo para você que, assim como eu, se considera uma pessoa criativa, mas está travado ou está com dúvidas, a gente cai muito nesse lugar da dúvida, ou está procrastinando tirar aquele projeto do papel, ou está querendo criar algo, sente que precisa criar algo, mas não sabe como organizar as ideias, ou da onde organizar essas ideias. Esse livro é o manual para romper os seus bloqueios criativos, é a Bíblia da Criatividade, escrito por Julia Cameron. Ele é muito bom esse livro. Esse livro, ele não é para você ler, ele é para você fazer. Então aqui já vai a primeira dica desse vídeo. Se você não tem tempo de fazer os exercícios propostos, talvez deixe esse livro para um outro momento da sua vida, porque ele vai exigir que você faça. Ele é um programa de 12 semanas, então tem a parte teórica do livro, onde ela conta as histórias, o porquê daquilo, e no final de cada capítulo tem vários exercícios para você fazer. Então é muito importante que você tenha esse tempo para se dedicar a esse livro. Eu demorei quase 6 meses para terminar esse livro, porque eu só ia para o próximo capítulo quando eu terminava todas as tarefas que ela propõe. Então eu li com bastante calma, bastante paciência, e eu me dediquei muito a esse livro. E no final do vídeo, eu vou contar alguns resultados que eu tive sobre ele. E além dos exercícios práticos, ela propõe que você escreva 3 páginas por dia. É o livro das 3 páginas por dia. É uma escrita livre, sem julgamento, sem pressão, sem perfeccionismo. É simplesmente para você escrever. Porque a autora considera que criatividade é um canal espiritual, assim. É um livro bem espiritual, na verdade. Então, assim, tem esse quezinho. Ela fala muito de uma fonte criadora, ela fala que nós somos fonte de uma criatividade divina, então a gente também é criadora, a gente também pode criar coisas, projetos, enfim, seja lá o que você queira criar. E ela fala sobre escrever as 3 páginas por dia, que é meio para você limpar o acesso e receber inspirações. Então, eu acho isso muito lindo, conecta muito comigo, mas se você é uma pessoa mais cética, mais pragmática, talvez você ache esse livro muito de Lulu, assim, muito frufru, um pouquinho fora da realidade. Mas ele é bem suave nesse ponto. Eu já peguei livros mais ainda do que isso. Então eu acho ele bem tranquilo, mesmo que você seja uma pessoa cética demais e não goste desse quê tão espiritual. Ela não fala sobre religião ou que você deve acreditar nisso. Ela só mostra o ponto de vista dela e o porquê esse ponto de vista dela funciona e funcionou para milhares de pessoas. E aqui eu vou abrir um parêntese bem gigante que é sobre as páginas matinais. Cara, o melhor hábito que eu consegui implementar do ano passado para cá. Porque assim, eu consegui desbloquear várias coisas. Eu consegui usar isso como uma terapia mesmo, sabe? De liberar todas as minhas mágoas, tudo que eu precisava liberar ficou ali no papel. Ela fala também para as primeiras semanas, você não pode ler as suas páginas, então, tipo, você não pode se preocupar de ler essas páginas. Só depois, assim, quando você estiver acabando o livro, ela fala, agora você pode ler. E aí eu comecei a reler as minhas páginas e eu falei, gente, olha o que passava na cabeça da Ana Paula 6 meses atrás. Então mudou muita coisa, então eu acho que esse livro, ele é sim bem objetivo no quesito de tem um processo para você passar com ele. Outro hábito também que ela fala muito, que toda semana a gente tem que fazer, que é o encontro com artistas, que nós somos artistas, então a gente precisa ter um encontro com nós mesmos. É tipo assim, eu vou me levar para passear. Mas pode ser algo muito simples. Ela fala assim, eu não quero que você gaste dinheiro te levando para um jantar caríssimo. Eu não quero que você gaste dinheiro indo para o shopping, não sei o quê. Se fizer sentido, vai. Mas se não fizer sentido, é uma caminhada, é um passeio, é alguma coisa muito simples, é um sorvete, é um açaí ali na esquina. Tudo isso é um encontro com o artista, é um momento que você tem que ter com você mesmo, simplesmente pelo ato de contemplar esse momento. Tem algumas atividades, alguns encontros que ela sugere você fazer coisas diferentes, tipo uma aula experimental de alguma coisa, uma arte nova que você pode criar. Enfim, tem vários tipos de encontros com artistas que você tem que fazer. Mas essas são as tarefas fixas. Escrever todos os dias 3 páginas por dia.
E eu acho legal que, assim, mesmo que você não saiba o que escrever, mas sobre o que eu vou escrever? Sobre nada. Você não sabe o que escrever, você vai escrever 3 páginas. Eu não sei o que escrever, eu não sei o que escrever, eu não sei o que escrever, até completar 3 páginas. Isso vai limpar. Isso, pra mim, o que aconteceu foi, tipo assim, eu meio que faço uma faxina mental de tudo que tá desorganizado na minha mente. E depois que eu termino essas páginas, ela sempre sugere que seja pela manhã, a primeira atividade da manhã. Depois que eu termino essas 3 páginas, eu tô muito mais produtiva, eu tô muito mais criativa. É literalmente uma faxina, uma organização mental para você sentar e criar, para você sentar e trabalhar, para você tocar seu dia, organizar sua semana. Então, faça o que o livro propõe, porque dá muito resultado. E é muito isso que ela fala, que o bloqueio criativo, ele não é a falta de ideia, ele não é a falta de vontade de criar, ele não é falta, muito pelo contrário, ele é excesso de coisas, de ideias, de talento acumulado e desorganizado dentro da nossa mente. Então, esse programa de 12 semanas é um processo para você ir organizando as coisas, colocando cada material na sua caixinha de ferramenta, para você utilizar essas ferramentas da melhor forma. Seja o seu dom de pintar, o seu dom de escrever, o seu dom de criar conteúdo, o seu dom de qualquer coisa que você faça, manual, artesanal, profissionalmente, tanto faz. Mas esse livro te ajuda a organizar esse processo de criar, como criar, e cada um tem a sua arte. Então, isso que eu acho muito legal. Porque a criatividade, ela precisa de espaço e ela precisa de coragem. Então, é um processo de autoconhecimento, onde você se olha e você se reconhece, mas também é um ato de coragem, de fé, daquilo que você quer criar, como uma expressão sua. Esse hábito de escrever, ele é tão importante, as 3 páginas matinais, ele é tão importante, que o dia que eu não faço as páginas matinais, eu sinto que eu fico remoendo sentimentos, eu sinto que eu não consigo expressar tudo aquilo que eu quero expressar, sabe? Então, ele é um canal para você esvaziar a mente. E ela também fala, né, puxando para esse lado mais espiritual, que é o momento que a gente, quando a gente está com a mente mais limpa, é o momento que a gente mais recebe inspirações, intuições, é um momento que o nosso canal divino está mais aberto. E conectando um pouquinho com a ciência, quando a gente reduz o nosso ruído mental, a gente diminui também a nossa autocensura. Então a gente acessa o nosso lado mais intuitivo do cérebro, o nosso lado mais criativo, ele floresce mais. Porque o nosso lado racional, ele tá mais baixinho, ele tá mais silenciado. Então, a gente mesmo vai removendo esses bloqueios de que da autocrítica, de achar que o que eu quero criar não vai prestar, ou de, ninguém vai gostar dessa ideia. Ele diminui essa autocensura que a gente tem dentro da gente. E você não escreve essas 3 páginas por dia para criar, não é uma criação. Você não vai virar uma escritora, até pode ser, hein? Mas você não vai publicar essas páginas. Ali não é conteúdo, ali é simplesmente uma limpeza emocional, mental, que você vai tirar o ruído da sua mente para aí sim você criar algo. E o que eu acho mais interessante de todo esse processo é que ela explica um capítulo, aí ela passa as tarefinhas. Aí você faz as tarefinhas. E tem algumas que você vai ter uma certa resistência, porque ela pede para escrever coisas mais profundas sobre a sua vida, quem você precisa perdoar, quem você precisa liberar, que projeto você precisa encerrar para começar outros novos. Então ela traz essa autorreflexão pra gente, que é bem profunda. E a gente vai ter algumas resistências. E aí, logo no capítulo seguinte, ela já fala: lembra daquelas resistências? Eu sei que você teve resistência em responder tal questão. Eu sei que você teve isso aqui. Então, faz muito sentido você terminar o capítulo e se dedicar às tarefas. Ele é um livro para fazer. Lembra disso. Você tem que fazer esse livro, não só ler. Se você só ler, não vai fazer sentido essa leitura. E o que ela propõe não vai funcionar para você. Você vai continuar sendo uma pessoa bloqueada criativamente. Então, leia o capítulo, faça as tarefas e só comece a ler o outro capítulo quando você já tiver terminado as tarefas que ela propõe. Porque aí o outro capítulo você vai entender: poxa, eu realmente tive dificuldade naquela tarefinha. Ou eu ainda não fiz o meu encontro com o artista essa semana, então eu preciso me levar para passear. E o que mais mudou na minha vida depois desse livro foi... Eu cheguei nesse livro já muito insatisfeita com algumas coisas que eu estava tocando, um projeto que eu estava tocando que eu não sabia mais se fazia sentido ou não. Eu estava muito em dúvida sobre continuar nesse projeto, mas também estava com muito medo de tomar uma decisão. E eu queria criar outras coisas, mas parecia que não tinha espaço na minha vida. Parecia que eu não tinha espaço mental, nem no meu HD mental, muito menos na minha rotina. Então, eu estava nesse processo de querer entender, de querer fazer, mas não conseguia, de estar procrastinando muito, de ser muito perfeccionista.
Nesse livro ela fala também sobre a procrastinação e o perfeccionismo, que eles são, ó, casadinhos um com o outro. E o quanto ele nos trava, sabe? O tanto de tempo que eu perdi sendo perfeccionista não tá escrito. Não tá escrito, porque a gente fica pensando, e repensando, e elaborando e planejando uma coisa que não vai acontecer, que tipo, é irreal, assim, é bizarramente irreal. Mas o que mais mudou pra mim foi isso, foi ter essa clareza de que eu precisava encerrar um projeto, de ter coragem de encerrar um projeto que eu amava fazer parte, mas que eu precisava encerrar ele já tinha cumprido o papel dele na minha vida, ele continuou com outras pessoas, mas na minha vida ele já cumpriu esse papel, para ir abrir esse espaço mental, esse lado mais fluido, para mim criar algo realmente autêntico, que viesse de mim, que eu tivesse autonomia para gerir aquele projeto. Então, para mim, foi a grande transformação, foi conseguir tomar essa decisão, que eu demorei muito tempo para conseguir enxergar isso, acho que mais de um ano. E criativamente eu consegui criar para o YouTube, que era um canal que eu sempre quis estar aqui, eu sempre fui muito consumidora e usuário de YouTube, mas eu nunca consegui criar. Eu sempre olhava para os canais e falava, nossa, eu também quero ter um canal super legal, que ajuda as pessoas e tudo mais, mas eu não conseguia sentar aqui e gravar. Eu ficava muito travada. Inclusive, o meu primeiro vídeo aqui no YouTube, que realmente foi quando eu comecei a me dedicar mais, foi falando sobre isso, o quanto eu passei travada. Vou deixar ele linkado aqui no final, depois você assiste ele. Mas eu passei muito tempo travada, e esse vídeo de início, assim, foi meio que um desabafo, assim, tipo, cara, eu não aguento mais não tá aqui. Então foi por conta das páginas matinais e das tarefinhas que ela falava assim, agora você vai iniciar algo, agora não sei o quê. E aí eu falei, é isso, sabe? Você recebe mesmo, se você tá disposta e aberta a fazer o processo bem certinho, como ela propõe, você vira realmente um canal de criatividade, um canal divino, onde você recebe as inspirações e onde você fica mais aberto a tudo e a todos os sinais que você precisa receber. Então, eu super recomendo esse livro para todo mundo. Esse livro, ele não vai resolver a sua vida, ele não vai tirar os seus projetos do papel se você não decidir isso. Se você não chegar naquele ponto de insatisfação total e dizer assim, caramba, eu preciso criar, eu não aguento mais não criar algo. Então você tem que estar disposto a encarar esse livro, porque ele é um processo de autoconhecimento, ele é um processo de reflexão e ele é um processo bem profundo assim sobre criatividade e que te conecta com algo maior, sobre algo bem legal assim que para mim faz muito sentido. Então esse livro bateu muito certo. E tá aqui esse livro, O Caminho do Artista. Espero que você percorra esse caminho e depois me conta nesse vídeo o quanto ele te ajudou. Outro ponto, ele não é um livro para motivação rápida, assim, não, isso aqui eu tô empolgada, vou criar. Não. No próprio livro ela fala que você vai ter a semana da empolgação, aí você vai cair no vale, aí depois você vai empolgar de novo, aí depois você vai cair de novo. Você vai começar super empolgada escrevendo, ou não, e sabe? Então você vai passar por isso, é normal passar por isso. E se você sente que tem algo dentro de você pedindo passagem, pedindo para ser expresso por você, leia esse livro e faça todas as atividades. Faça as suas páginas matinais, faça o seu encontro com o artista. E talvez é isso, você não precisa de mais ideias, você só precisa se encontrar nelas. E se esse livro te atravessar, depois volta aqui e me conta se te ajudou, se foi legal para você, o que você sentiu. E se inscreve nesse canal, que é muito importante para mim ter você como inscritos. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu?